Amém? Mas nós estamos numa série de mensagens, alcançados para alcançar, e hoje eu quero falar sobre o amor que alcança. E eu quero começar com essa pergunta para você, porque essa pergunta, ela será muito importante para aquilo que Deus vai falar com você, a fim de que você responda para Ele essa pergunta. A pergunta é a seguinte: você tem ideia do quanto você é amado por Deus? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para você. Você tem ideia do quanto eu te amo? Você tem ideia do quanto esse amor me custou? E talvez você diga assim: mas pastor, eu não consigo dimensionar esse amor. O quanto Deus me ama. A palavra de Deus traz um versículo, eu costumo dizer que é o texto central da Bíblia, e que todos que estão aqui já conhecem esse texto. Talvez não se lembre, né? Não consiga falar, mas ele vai estar ali e vocês vão falar junto comigo. É um texto conhecido praticamente até de pessoas que ainda não são seguidoras de Jesus. O texto é João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é simples. Vamos falar sobre o amor de Deus. E esse verso retrata a demonstração do amor de Deus, a grandeza, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor pelas pessoas. Deus ama indistintamente. Ele ama o pobre, o rico. Ele ama aquele que está caído na sarjeta. Ele ama aquele que está bem. Ele ama todos, indistintamente. Nós não conseguimos amar assim, mas Deus ama. A pergunta continua sendo esta: você, diante de Deus, qual é a resposta? Você tem ideia do quanto você é amado por Deus? O quanto isso custou? Tenho, pastor. Custou a Deus o próprio Filho. Mas você não tem ideia do quanto você é amado. Na verdade, muitos não conseguem ter a ideia de quanto é amado. Até crentes, pessoas que creem em Deus. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando você tem ideia do quanto você é amado, você nunca diria não para Ele. Você nunca se afastaria da presença dEle. Você nunca seria um frequentador, você seria um seguidor. Se você tivesse a consciência, a dimensão do quanto Ele te ama, você jamais se afastaria da comunhão da igreja do Senhor. Porque quando nós temos a consciência da dimensão do quanto uma pessoa nos ama, nós não queremos nos afastar desse amor. O ser humano, o que ele mais quer é ser amado. O que ele mais quer é ser amado. As pessoas querem ser amadas, querem ser aceitas. Mas não tem essa dimensão. Se você tivesse dimensão quanto Deus te ama, você jamais seria infiel a Ele. Jamais seria desleal a Ele.
Você jamais diria não para Ele quando Deus te chama e você diz não. Você jamais deixaria de fazer algo que Ele pediu para você fazer porque as pessoas machucaram você. Você jamais se afastaria dEle, deixaria de tocar e cantar para Ele. Você jamais deixaria de liderar algo que Ele colocou nas tuas mãos para liderar. Se você tivesse, se a pessoa tem a consciência do quanto Deus a ama, ela jamais negaria esse amor. E esse amor é negado dessa forma. Eu poderia aqui enumerar várias formas de como as pessoas não têm consciência do quanto elas são amadas por Deus. Porque se você tem consciência do quanto Deus te ama, você não vai ser um frequentador de igreja, você vai ser um seguidor de Jesus, compromissado, aliançado com Ele. Porque eu quero estar perto dEle, eu quero estar junto dEle, eu quero servi-lo, não importa. Não há ninguém nesta vida, nesta terra, que o ame mais do que Ele te ama. Você é muito amado por Deus, mesmo quando você não faz o que Ele pede para você fazer, Ele continua te amando. E o que acontece, pastor? Acontece que o seu amor por Ele é que se esfria. Ser alcançado por esse amor, eu preciso ter a dimensão do quanto eu sou amado por Deus. E que eu não posso levar esse amor de maneira descompromissada, indiferente. Não. Quando eu percebo uma pessoa que diz que crê em Deus, que é crente em Cristo Jesus, mas que resiste fazer as coisas que Deus quer que ela faça, se você ainda não sabe o quanto você é amado, na verdade você está distante dele. Porque você não tem consciência do quanto você é amado. Se você tivesse consciência do quanto você é amado e do quanto isso custou para Ele, você jamais diria não para Ele. Terça-feira eu vou fazer 36 anos que sirvo a esse Senhor. A minha vida, o chamado que Ele teve para mim. Mais 6 anos, porque antes, meus 2 primeiros anos como novo na fé, meus 4 anos depois na faculdade de teologia, e então como pastor. 42 anos que conheço Jesus, que sigo a Ele, diante desse Deus que está presente e de vocês que estão aqui. Eu nunca disse não para Ele. Nunca disse não para Ele. A consciência de que o quanto Ele me ama, eu não posso fazer isso. Eu não posso escolher fazer a minha vontade para fazer a minha vontade em detrimento dele, porque o amor dele me constrange. Ele me alcançou. Até aquela pessoa que muitas vezes diz assim, mas eu nasci num lar cristão. Mas quem nasce num lar cristão não significa que ainda foi convertido, transformado. Você percebe e sente o amor dele. Mas até você tomar uma decisão é diferente. Quando nós olhamos para esse texto central da Bíblia, porque Deus nos amou de tal maneira, o amor que nos alcança não depende do nosso amor. Não depende do nosso amor, porque Deus amou o mundo. De quem foi a iniciativa? Minha ou dele? Dele. Ele tomou a iniciativa de me amar como eu era, me amar com as minhas falhas, me amar com as minhas limitações, me amar com os pecados que eu tinha. Ele tomou a iniciativa de me amar. Não fui eu que tomei a iniciativa. Não foi porque eu fiz alguma coisa boa para Ele, que Ele então resolveu me alcançar com o amor dele. Não, não. Olha o que diz a Bíblia.
E o amor é isto, 1 João 4,10. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele, seu Filho, os nossos pecados fossem perdoados. Deus nos ama independente do nosso amor. Se eu amo a Deus, Ele não vai amar mais porque eu fiz alguma coisa para Ele. O amor de Deus é imutável. Eu vou fazer isso para Deus me amar mais. Não. O amor dele, você pode fazer o que for, que não aumenta o amor dele por você. O amor dele é suficiente para você, é ilimitado para você. Por isso que, quando a pessoa diz assim, eu sou alcançado pelo Senhor, o amor de Deus é perfeito, não depende do nosso amor, é sem igual. Quando eu amo a você com o meu amor, qualquer situação pode nos distanciar. Mas quando eu amo você com o amor dele, nós nos suportamos no amor dele, para que nós possamos andar juntos. Você entende que muita gente não quer compromisso com Deus, que eles dizem que creem, e dizem muitas vezes e afirmam com a boca que amam, mas não querem compromisso com Ele? O que significa isso? Significa que eles não têm ideia do quanto Deus ama, do quanto eles são amados por Deus. Não tem. O amor que alcança a sua vida independe do nosso pecado. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou perfeito, que Deus vai me amar, que Deus vai me alcançar, que Deus vai me ajudar. Diz o texto que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é maior que os nossos pecados. Assim, nada do que fazemos pode aumentar o nosso amor por Ele. O amor de Deus nunca diminui. Ainda que eu peque, ainda que eu erre, ainda que eu fracasse, o amor de Deus por você jamais vai diminuir. Ele continua sendo o mesmo. A minha condição não muda a condição de Deus me amar. Ele continua me amando. Apesar dos meus pecados, Ele continua me amando. Independe. A Bíblia diz, em Romanos 5,8, Paulo, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Quem disse isso? João. Ele continua nos amando. E o que nós fazemos? O amor dele nos alcança. Ele aguarda sua decisão de crer e aceitar esse amor, para que todo aquele que nele crê. O amor de uma pessoa por outra precisa ser correspondida. Quando eu não correspondo ao amor que Deus demonstra por mim, significa que eu não o amo. Eu creio nele. Mas pastor, interessante que há 5 meses atrás eu estava lendo um livro, e o autor, ele falava exatamente o seguinte, ele dizia que as pessoas, elas creem em Deus, assim como o diabo crê em Deus.
Porque quando as pessoas olham para essa palavra crer na Bíblia, elas acham que é simplesmente assim: eu creio em Deus. Só que a palavra crer na Bíblia, no grego, o sentido é exato, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, e a semântica da palavra é exatamente esta: aquele que entrega. Só crê quem entrega. Quem não entrega, não crê. Quando a Bíblia diz você crê, você entrega. Eu tenho dificuldade em entregar, pastor. Então você não crê. Você não crê como a Bíblia diz que você deve crer. Você... Não vou falar isso, que isso aqui é muito forte. Porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, que o diabo crê e estremece. A palavra crê, utilizada por Tiago, não tem a mesma semântica da palavra crê, escrita aqui no texto de 1 João. Porque quando você olha, o diabo crê, pastor, mas ele não entrega. Ele reconhece que Deus é Deus. Ele reconhece que Deus é soberano. Ele reconhece que Deus é dono de todas as coisas, que tudo é possível para esse Deus, mas ele não se entrega para ele. Então, muito cuidado quando você diz assim: eu creio em Deus, eu amo a Deus. Deus está dizendo: eu preciso que você decida crer em mim da forma como eu quero que você creia. Como? A palavra crer. Se entregue. Entregue a sua vida. Entregue tudo que você é para Deus. Eu não estou falando de entrega material. Eu estou falando de entrega da vida. Então as pessoas querem, mas elas não querem assumir. Já viu uma pessoa que diz assim: eu amo fulano, eu amo, mas não quer assumir um compromisso com fulana. Mas eu amo. Eu só quero desfrutar do que a fulana ou fulano pode me oferecer. Essa é a forma de muita gente crer em Deus. Muitos acham até, quando você diz creio em Deus, pastor, quando a pessoa diz isso, mas não se entrega, para ele é suficiente. De repente, ele fica tranquilo. Te basta crer, pastor. Você não entendeu, crer é entregar. Você já entregou? Você assumiu uma aliança com ele, um compromisso com ele? Ainda não. Não estou preparado para isso. Se você não está preparado é porque você não ama. E quem ama de verdade se entrega, quer compromisso. Amém ou não, gente? Quem ama de verdade quer fazer aliança. Agora, quem ama de mentira não quer fazer aliança. Ele quer só desfrutar da pessoa que o ama. E Deus nos ama tanto, que mesmo as pessoas não correspondendo ao amor dele, ele continua dando. Você está aqui porque você é amado por Deus. Você está aqui porque você é amada por Deus. Dessa forma. Como você se sente? Responda essa pergunta para você mesmo. Como você se sente quando alguém rejeita o seu amor? Vocês já viram com certeza, né? Quem assiste novela, quem assiste filme, séries, já viu quando uma pessoa se apaixona pela outra, mas não é correspondida pela outra, como que ela sofre? Como que ela sofre? Você imagina como que Deus fica? Ah, mas pastor, aí é diferente. Não, Deus é um espírito pessoal. Ele sente. Porque quando Ele te criou e disse assim: eu vou amar, você será amado por mim, amada por mim. Por que Deus fez isso, pastor? Para atrair você para Ele. Não é para distanciar você dele. Então a pessoa diz: eu sou amado por Deus.
Mas por que você não quer se aproximar? Por que você não corresponde a esse amor? Ou talvez você ache que corresponder a esse amor é vir na igreja uma vez por semana? Será que as pessoas ficam assim com a cabeça, não, estou tranquilo, porque eu faço parte de uma igreja, seja ela qual for, e uma vez por semana eu vou lá, assisto o culto, cultuo a Deus. Deixa eu te falar uma coisa com muito carinho e com muita transparência. Você que me conhece, você que ainda não me conhece, talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez as pessoas queiram assim, eu quero ir na igreja e ouvir uma mensagem que me levante. Aqui na família, você vai ouvir uma mensagem que Deus quer que você ouça. Eu vou falar com muito carinho para você. Em nome de Jesus. Quando nós falamos que amamos e não correspondemos esse amor a esse Deus, e achamos que o fato de uma vez por semana, ou duas, ou três, sei lá, eu vou na igreja, eu estou na igreja, eu participo de uma igreja, é demonstrar o amor, é corresponder o amor. A pessoa que nos ama, a forma de corresponder é estar junto. Quem está comigo aqui, levante a mão. Tem que estar junto. Então você precisa dar uma resposta para Deus. Ele aguarda a sua decisão de crer e de aceitar esse amor. Olha o que diz a Bíblia em João 3,18. Quem nele crê não é julgado. Quem se entrega, quem confia, quem faz uma aliança com ele não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que? Porque as suas obras eram más. Os homens amaram. E você pode dizer assim, não pastor, mas eu já entreguei minha vida, eu já sou de Jesus, pastor. Talvez você ainda não entenda. Quantas pessoas que dizem que entregaram a vida a Jesus, que estão numa igreja local, que carregam o nome de Jesus, mas que têm amizade com o mundo. E aí eu quero te mostrar. Por que que os homens amam mais as trevas do que a luz? Quando isso acontece? Quando ela faz aliança com o mundo. Eu quero te dizer isso, por quê? Porque tem gente que acha, não, eu sou de Deus, pastor, sou batizado, pertenço a uma igreja, sou fiel, mas ao mesmo tempo você tem aliança com o mundo. Por que que lá fora tem uma igreja e meia de pessoas afastadas, desviadas da comunhão da igreja do Senhor? Por quê, pastor? Por que que elas se afastaram? Porque o amor delas se esfriou, não com a igreja, mas com Deus. E para elas justificarem isso, que não foi com Deus, elas dizem assim, eu não preciso de igreja para estar com Deus. Então Jesus morreu em vão, porque Jesus morreu pela igreja dele. Amar, e pastor, o que é amar mais as trevas? Amar o mundo. E aí eu quero trazer o texto para você. A Bíblia, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E o que é treva, pastor? Treva é tudo aquilo que te afasta da presença, do caminho e do propósito de Deus. Isso é treva. Treva. Aquela pessoa está te afastando da presença de Deus, é treva.
Aquela coisa está te afastando da presença de Deus, é treva. Aquele ensino está te afastando da presença de Deus, é treva. Aquela faculdade está te afastando da presença de Deus, é treva. Tudo que te afasta da presença, do caminho, da comunhão com Deus, é treva. E muitas vezes nos aliançamos, as pessoas se alianciam, precisam dessa aliança. Mas como que eu vou sobreviver, pastor? Eu não estou dizendo que fazer a faculdade é errado. Eu tenho 3 faculdades, mas eu nunca me aliancei com elas. Pessoas que muitas vezes você se aliança e te afasta de Deus, te desvia de Deus. Pessoas que você conhece dentro da igreja, que te afasta de Deus. Essas pessoas estão vivendo debaixo das trevas, porque quem vive debaixo da luz não afasta ninguém, aproxima as pessoas de Deus, da comunhão com Deus, de uma aliança com Deus. Por isso que de vez em quando eu abro parênteses aqui, eu falo para a juventude ou para os solteiros, para seja a idade que você tiver, com quem você vai se aliançar. Aquilo pode te aproximar ou pode te afastar. O amor dele nos alcança, e ele requer de nós. Se você se entrega e tem aliança com ele e com as coisas dele, você vai se aproximar mais ainda. Mas o texto diz que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quem é essa luz? Essa luz é Jesus. Porque as suas obras eram más. E por que as suas obras eram más? Por quê? Porque eles aliançaram com elas. Porque toda obra que é má, olha aqui para mim aqui, toda obra que é má, ela nos afasta de Deus. Seja ela por palavras, seja ela por atitudes, seja ela através de relacionamentos, não importa. Nos afastou da presença, do caminho, é má. É má. E aí eu pergunto a você, você está afastado? Está desviado? Está distante? O seu amor para com Deus está frio? Quem sabe você se contenta tão somente estar uma vez por semana? E aí eu estou aqui cultuando a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa também, de novo, com muito carinho para você. E pode ser que você esteja aqui pela primeira vez e vai se escandalizar ou vai se espantar. Meu Deus, é a primeira vez que eu venho aqui, o pastor está ministrando isso, mas eu amo você, e Deus ama você. Quando você está aqui, na presença de Deus, buscando ao Senhor, e daqui a pouco o culto vai terminar, e você vai sair por aquela porta e vai voltar para a sua casa, e amanhã a semana continua, e nada mudou. Vou dizer para você, olha aqui para mim aqui, todo mundo, olha aqui para mim aqui. Você hoje aqui não veio cultuar a Deus, você veio cultuar a você. No culto das 17 o povo ficou assim também. Não havia manifestação nenhuma. E olha que eu estou falando sobre o amor. Era para você estar dando glória a Deus, aleluia. O amor é lindo. Quando ele é feito debaixo de uma aliança que glorifica o Senhor. Então preste bem atenção. Tem muita gente que vem para a igreja, e eu não estou falando só da família Vida e Paz, que cultuam a eles mesmos, ou cultuam os homens. E aí eu quero te dizer que o maior inimigo seu não é o diabo, é o seu eu. Você precisa ser preenchido, satisfeito. Pode ser que você saia daqui hoje, nunca mais eu volto nesta igreja, nessa família, porque o pastor não pregou aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu não tenho aliança com você, eu tenho aliança com ele primeiro. Não adianta. E você vai vir, se não vai vir, é uma decisão, escolha sua.
Eu gostaria muito que você continuasse. Espero em Deus que você continue. Espero em Deus que nessa noite você tenha cultuado a Deus e se aliancie com o Pai. E que entenda, eu sou amado, eu sou amada pelo meu Deus. Aleluia. Então, o amor que alcança, ele oferece a você o quê? A vida eterna com Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou te fazer uma pergunta aqui. Onde você vai passar a eternidade? Pergunta séria, tá, gente? Não é que as outras não foram, mas essa aí. Aonde você vai passar a eternidade? Sexta-feira passada, toda sexta-feira às 9 horas da noite, nós temos o nosso podcast, Fala Família. E sexta-feira o tema que eu abordei foi o que acontece depois da morte. Depois você entra no canal da igreja e assiste lá esse vídeo. E eu compartilhei ali, mostrei biblicamente. E mostrei algumas crenças que existem, que enganam o povo acerca do que acontece depois da morte. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a pergunta é essa: aonde você vai passar a vida eterna? Com quem? Ele morreu para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma questão de vida ou morte, uma questão de sobrevivência. Porque Deus ama você com um amor que dura para sempre. Eu já ouvi de muita gente falar assim, mas Deus não vai deixar isso acontecer, pastor, porque Ele me ama. Deixa de ser menino. Não é Deus que vai deixar acontecer ou deixar de acontecer. A escolha é nossa. Você não está vivendo isso por escolha de Deus. Pode ser que algumas coisas nós vivamos na vida por propósito de Deus. Mas Ele sempre coloca diante de nós a escolha, a decisão é sua. Porque Ele já tomou a decisão dele. Eu amo vocês. O amor de Deus é tão grande, tão infinito. E o filho dele foi desamparado na cruz do Calvário por causa do amor que o Pai tem por você. Agora, quantas pessoas rejeitam esse amor? O grande mal de muita gente e que vive dentro delas é o sentimento de rejeição. Você não sabe, quando você olha para uma pessoa, você não consegue identificar que ela tem um sentimento de rejeição. Ela pode estar sorrindo, pode estar alegre, pode estar falando, conversando no meio de todo mundo. Você só consegue perceber que ela tem um sentimento de rejeição quando você senta com ela e começa a conversar com ela, ela vai abrir o coração. Em algum momento da vida dela, ela foi rejeitada. Pode ter sido no ventre da mãe dela, pode ter sido na infância, na adolescência. De alguma forma ela foi rejeitada. Você sabe o que é rejeitar? Então Deus oferece algo para nós e a gente rejeita. Por coisas dessa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, eu quero concluir com esse texto bíblico. Vocês vão me acompanhar aí. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, diga como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a tua boca creres
Se você confessar com a tua boca. Você sabe o que significa confessar? Eu lá, nos meus idos, quando fiz a faculdade de Direito, uma aula com o professor, ele disse assim, ele trouxe esse termo confessar dentro do direito, e ele explicou para nós que não basta a pessoa, quando ela está fazendo uma confissão com a boca. Toda confissão, ela precisa ser respaldada com uma prova legal. O Superior Tribunal Federal tem debatido sobre a delação premiada, porque muitas das delações são feitas, mas sem prova acerca daquilo que a pessoa está confessando para o juiz. Preste atenção aqui nesse texto. Se você confessar com a tua boca, então você vai dizer, eu confesso que Jesus é meu Senhor. Você vai ter que provar isso. Ele é Senhor mesmo? Você vai ter que provar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, queridos, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas antes desse texto, quando Paulo mostra, porque é ele que está falando isso, em Romanos capítulo 10, se confessar, porque ele que se confessar, porque eu creio que naquela hora Paulo bateu no peito e disse assim, eu confessei. Sabe por que eu quero mostrar para vocês? E aí em Gálatas tem esse texto. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Trago no meu corpo a renúncia. Trago no meu corpo que quando queria fazer a minha vontade, abria a mão da minha vontade para fazer a vontade dele, porque trago no meu corpo, não sou eu mais, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo nessa carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, não adianta você dizer para Deus, eu confesso, eu creio, mas não prova. Mostra isso. Mostra que você renuncia, que Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor dos teus negócios, Ele é Senhor das tuas vontades. Mostra. Se tu mostrares, tu estás dizendo para esse Deus, eu confessei e eu provei com a minha boca e com a minha vida, de que tu és o meu Senhor, e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e aqui está no meio de nós, louvado seja o nome do Senhor. Ei! Eu provo, porque tem muita gente enchendo a boca, para dizer que crê em Deus, que ama a Deus, mas não prova nada. Muita gente dizendo que Deus, enche a boca para dizer, Deus, pastor que comanda a minha vida, então mostra. Na hora que tem que decidir, e que muitas vezes decide pelo coração, a vontade que é feita não é dele, é a sua. Estou falando sobre amor, não estou falando sobre julgamento. O amor que nos alcançou, esse amor que quer que você mostre, responda, corresponda. Vamos ficar.